Muito bem. Então tá aí, minha gente. Boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa aula de análise das demonstrações financeiras. Hoje, dia 8/9, temos aí um assunto novo para vermos, né? Vamos dar continuidade aí no processo de análise das demonstrações, vendo hoje o início dos índices econômicos financeiros, que são os índices que tratam aí de coeficientes ou quocientes, né, que nos ajudam a fazer análise das demonstrações contábeis das empresas. Bom, se vocês observarem, eu postei ali no AVA o nosso material da aula de hoje e também um balanço que é da empresa Marisol. Nós vamos hoje trabalhar um pouquinho das informações dessa empresa também, ok? Bom, e como atividade hoje, né, atividade de presença, vocês vão trabalhar os índices que nós vimos na aula, né? Vocês vão trabalhar esses mesmos índices para a empresa Tupi, que é a empresa que a gente também vem trabalhando aí dentro das nossas análises, né? Então, eu gostaria que vocês, quando terminarmos de corrigir esse exercício, fazermos junto o exercício, né? Vocês, então, ficassem como tarefa fazer essa análise aí para os índices da empresa Tupi, ok? Bom, e lembrando lá no blog de vocês, eu já entrei na maioria dos blogs, nos links que vocês mandaram das equipes, né? E assim, gostei de ver, algumas equipes tiveram cuidado de colocar uma foto lá da empresa, falar um pouquinho do produto, falar um pouquinho da empresa. Esse é o caminho. Agora, não esqueçam de, até o final dessa semana, colocar os índices de análise vertical e horizontal, colocar as informações dentro da padronização, né? E daí vincularem essa planilha a imagem da planilha com essas análises horizontais e verticais e um comentário sobre essas análises, né? Fazendo lá um apanhado de como foi a análise horizontal, a análise vertical, analisando o balanço, tanto ativo quanto passivo, e ainda o DRE, tá? Então, essa atividade é bem importante, e eu gostaria que vocês, até a próxima semana, estivessem com isso pronto, porque eu vou fazer já um apanhado de notas, né, com base justamente nessa postagem que vocês vão fazer lá, ok? Além disso, para a próxima semana, nós vamos ter uma avaliação sobre o material que nós já tivemos, então é um questionário que vai estar disponível no AVA, para vocês resolverem, tá? Durante o horário de aula. Esse questionário, então, vai contemplar 10 questões, que vai falar justamente sobre essa questão da análise de balanço, análise das demonstrações financeiras, falando também dos conceitos, falando um pouquinho dos índices de análise horizontal e vertical, e tudo que nós vimos até a aula de hoje, ok? Então, Ô, professor. Oi, diga. Olha só, a empresa que a gente pegou, ela faz balanços trimestrais. Certo. E a gente pode, então, pegar um balanço desse ano, porque eles fazem assim, um trimestre e eles comparam com o mesmo trimestre do ano passado, sabe? Entendi. Eles não têm nenhum balanço consolidado anual? Então, nessa parte eu não cheguei, sabe? Mas a gente poderia também fazer, ou, tipo, fazer os dois, então, sei lá. Daí a gente vai ter que ver esse do consolidado. Mas teria algum problema também colocar esses trimestrais? Não tem problema, porque, na verdade, o balanço trimestral, ele é um retrato da empresa naquele momento em que foi fechado o balanço. Então, desde que vocês mencionem a data em cima, né, na hora de fazer o relatório e dizer que ele é apresentado de forma trimestral pela empresa e tal, não tem problema algum. Pode usar esse trimestral, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Pessoal, lembrando que a nossa aula de hoje está sendo gravada e ela vai estar lá no meu canal do YouTube.
Então, quem ainda não entrou, a minha última aula não foi nem visualizada para vocês. Então, não esqueçam de entrar, curtir a minha página, né, do YouTube, dá um joinha lá para mim, né, e participem do meu canal, é importante, porque vocês sempre vão receber notificações, né, e vão estar atualizados aí em relação às informações das nossas aulas, né, tá? Então, compartilhem lá se precisar, né, ou curtam pelo menos e assistam a aula. Eu sei que às vezes a nossa aula, como ela é virtual, ela acaba sendo um pouco interativa, né? Mas com a correção do exercício acaba dinamizando um pouco mais, né? Para mim é tudo novo essa questão de interação virtual e tal, mas a gente vai se acostumando aí, né? Ok? Bom, vamos então começar com o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu compartilhar para vocês a nossa tela. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem chamar, tá, gente? Às vezes no chat não dá para eu visualizar, mas dá um alôzinho. Professor, só comentem lá, abram o microfone de vocês, né? Que eu vou responder a dúvida ou ajudem, né? Para que a gente não fique aí com dúvida no material na aula de hoje, tá? Então, pode interromper a qualquer momento que vocês acharem conveniente. Ok? Vamos lá. Bom, a nossa aula 3, nós vamos falar um pouquinho sobre o método mais utilizado para análise das demonstrações financeiras, que é o método de quociente ou índices. A gente ouve muito falar dos índices econômicos financeiros, né, como é chamado esse método de quocientes, tá? Que é nada mais do que a comparação e a composição de comparação de algumas contas contábeis dentro de determinado período. Tá? Então, pode-se então dizer que a finalidade desse tipo de análise é verificar o que aconteceu no passado e fornecer algumas dicas de mudança para se prevenir ou até mudar o que poderá acontecer no futuro. Conforme o autor Eudícibus, o uso de quocientes estabelecidos. Por que a gente, o autor coloca isso? Existe aí, dentro, principalmente das instituições financeiras, um rol de quocientes, de índices, que são chamados de índices padrões ou índices aceitáveis, né? Então, conforme o resultado desse comparativo que a gente faz na empresa, a gente consegue observar se esse índice, ele é um índice que está bom, está médio ou está ótimo, né? Ou ainda, se ele está muito ruim, porque ele está abaixo da média que o mercado prevê. Então, o índice de quocientes, ele tem essa finalidade, né? De fazer um comparativo do índice, do resultado que a gente encontra em relação a um padrão, tá? Então, um índice esses índices são muito utilizados, o método de quocientes é muito utilizado, principalmente pelas instituições financeiras, porque essas que concedem crédito e baseado nessa concessão de crédito, eles fazem, então, previamente uma análise para verificar a situação da empresa. E, justamente, dentro dessa questão, se nós formos observar, o índice econômico financeiro, principalmente o que nós vamos ver hoje, que é o índice de liquidez e o índice de endividamento, são índices que retratam muito bem a capacidade de pagamento da empresa. Quanto ela vai conseguir pagar as suas dívidas, o quanto ela está endividada. Então, essa informação é bem importante, justamente para a gente conseguir entender, né, a situação da empresa e ainda observar, através desses índices, a condição de pagar, o poder de pagamento, que a gente fala, a condição de pagamento da empresa, tá? Então, basicamente, essa é a condição dos índices que nós vamos ver hoje. Continuando aqui, então, no próximo slide, o conceito de análise de balanço pode ser representado resumidamente pelo conjunto de indicadores econômicos financeiros, por ser considerado um instrumento clássico
e muito usado na análise de balanço. Sem ele, é quase impossível se realizar uma análise clara e objetiva. Esses indicadores consistem em resultados de percentuais e números das relações feitas entre diversas contas do balanço patrimonial e da demonstração de resultado. Começando com o primeiro grupo de índices. Vejam, esses índices econômicos financeiros, ou índices de quocientes, eles são separados em grupos, né? Então, nós temos o grupo de índices de liquidez, ou índice de capacidade de pagamento. Nós temos os índices de endividamento, temos os índices de atividade, temos os índices de lucratividade. Então, vejam que ele é separado em grandes grupos. E esses grupos possuem vários índices que reportam justamente ao título, né? Como nós vamos ver agora, a capacidade de pagamento. Então, os índices de liquidez, eles têm o objetivo de verificar a capacidade que a empresa tem de saldar as suas dívidas. E é o que a gente tem aqui como conceito. É designada como análise de curto prazo e avalia a capacidade de pagamento da empresa. Através dessa análise, é possível verificar quanto dinheiro e direitos disponíveis a empresa tem para saldar as suas dívidas. A seguir, apresenta-se os índices fundamentais para a realização dessa análise de liquidez. Então, vejam, a liquidez, ela é dividida em 4 índices. O primeiro deles é a liquidez geral. Depois nós temos a liquidez corrente, a liquidez seca e a liquidez imediata. Nós vamos ver os 3 principais índices de liquidez, que é o geral, seca e corrente. Esse índice tem por objetivo, através da realização dos cálculos, mostrar a capacidade de pagamento da empresa em longo prazo. Ou seja, nós vamos verificar o quanto, através desse índice, né, o quanto a empresa tem de capacidade de pagar as suas obrigações e saldar com as suas obrigações, tanto em curto quanto em longo prazo. Ou seja, nós vamos analisar todos os direitos que a empresa possui e verificar o quanto desses direitos, sendo transformado em recurso financeiro, consegue saldar tudo aquilo que a empresa tem de obrigações, tanto no curto quanto no longo prazo. Para fins de interpretação, esse índice não poderá ser inferior a R$1, pois essa forma mostra que para cada R$1 de dívida, a empresa deverá possuir no mínimo R$1 de liquidez. Ou seja, o resultado da análise dessa fórmula que nós vamos fazer, se der abaixo de 1, mostra que para cada R$1 de dívida, a empresa tem R$1 de pagamento, ou 80 centavos de pagamento, ou 70 centavos para pagar R$1. Isso quer dizer que ela não tem capacidade de pagar tudo aquilo que ela deve, né? Esse índice mostra justamente essa questão. Então, o índice de liquidez ele é composto pela seguinte fórmula. Liquidez geral é igual a ativo circulante mais ativo não circulante, tirando desse ativo não circulante permanente, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Essa é a fórmula que nós vamos utilizar para fazer o cálculo desses índices. Então, vamos ver, já resolver juntos, como ficaria o índice de liquidez geral da empresa Marisol. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos compartilhar aqui com vocês a telinha do Excel. E nós vamos a cada índice fazendo aí o cálculo e mostrando para vocês como ficaria. No material que eu mandei lá para vocês, nós temos da empresa Marisol esse balanço patrimonial de 2010 e 2011, né? Durante o ano de 2011, temos o ativo circulante, ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante está composto os nossos investimentos, né? Esses investimentos são investimentos em empresas coligadas, imobilizado e intangível. Tudo isso a gente pode considerar como permanente, ok? Total do ativo, passivo, circulante e patrimônio líquido. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o outro Excel.
Deixa eu copiar isso aqui. Parari, parará. Vamos abrir aqui o Excel que tem as formas. Ok, então aqui nós temos o índice de liquidez geral. Utilizando aquelas mesmas informações da empresa Marisol, vamos colocar aqui liquidez geral para o ano de 2010. Vamos fazer para o primeiro ano de 2010, liquidez geral. Dentro da liquidez geral, nós temos a seguinte informação. Ativo circulante, total do ativo circulante da empresa Marisol para 2010 é 249.902. Vou colocar aqui. R$249.902. Aí nós vamos ter mais, somado no caso, né? Meu ativo não circulante. O ativo não circulante, ele tem um valor de 324.191. 324.191. Esse é o meu passivo circulante ativo não circulante, que dentro dele tem o permanente. Agora nós vamos ver ali na nossa demonstração o que eu tenho de valor de investimentos ou de permanente, né? Temos investimento, imobilizado e intangível. Para o ano de 2010, o valor é de 273.974. 273.974. Esse valor eu vou colocar em vermelho para a gente lembrar que nós temos que diminuir. Depois nós vamos para a conta, vamos para o nosso denominador, que é o passivo circulante mais passivo não circulante. Então, passivo circulante em 2010, 109.628. 109.628. E o passivo não circulante para o ano de 2010 é de 121.313. 121.313. Então, esses são os valores que eu tenho dentro das minhas demonstrações de 2010, né? Fazendo justamente o cálculo conforme está aqui, ó, igual 249 mais 324 menos 273, que é o permanente. E aqui nós vamos ter 109 mais 121, que é o passivo não circulante. Nesse caso, vou colocar aqui dividindo um pelo outro, né? Ok? Nós vamos ter o primeiro índice, que é o índice de liquidez geral. 319 dividido por 230. Vamos aumentar a casa decimal, para a gente poder enxergar o índice por completo. E vejam que aqui não é em percentual, tá, gente? O índice de liquidez, ele é um quociente, ele não é um percentual de índice, tá? Ele é um número, tá? Um número, representa um número sem que haja aquela forma, não é uma fórmula multiplicada por 100, tá? Ele é um número realmente. E esse número significa o seguinte, né? Conforme o nosso enunciado, para cada R$1 de dívida, a empresa Marisol, em 2010, possuía justamente R$1,30 para saldar a sua dívida. Tá? Então, essa é a análise que a gente faz. Para cada
R$ 1 de dívida. A empresa possui R$ 1,30 para saldar a sua dívida. Ou suas obrigações, né? De curto e longo prazo. É importante falar que é de curto e longo prazo, porque aqui, como o nome mesmo diz, é a liquidez geral, ou seja, analisando tudo que a empresa tem de direitos, certo? O quanto ela consegue transformar esse valor todo de direito, o quanto ela consegue saldar a sua dívida, ou seja, de acordo com o total da sua obrigação, tanto de curto quanto de longo. Então, aqui vai entrar tanto fornecedores, salários, impostos, quanto empréstimos, financiamentos, né? Tanto de curto quanto de longo prazo. Ou seja, analisando de uma forma geral. É como se eu dissesse o seguinte: se a empresa parar hoje, né, com as suas atividades, e resolver transformar tudo que ela tem de estoque, receber dos seus clientes, tirar dinheiro das suas aplicações, transformar tudo isso em dinheiro e parar hoje, ela consegue pagar tudo que ela tem de obrigação e ainda sobra 30 centavos, né? Ou seja, para cada R$ 1, sobra 30 centavos. Ela paga o seu total e sobra ainda esses 30 centavos aí de cada R$ 1 pago, né? Então, essa é a análise que a gente faz. Isso mostra que a empresa tem capacidade de pagar as suas obrigações. Com esse índice, a gente consegue entender que a empresa está administrando muito bem todos os recursos que ela possui. Esses recursos financeiros, recursos físicos, né? Ela consegue administrar muito bem e ela consegue saldar tranquilamente qualquer dívida que ela tenha, né? Essa mesma análise nós podemos fazer para o ano de 2011, para a gente ver qual é a evolução da empresa, né? Então, para o ano de 2011, a empresa tinha lá no ativo circulante 239.196. 239.196. No passivo, no ativo não circulante, levando em consideração o ativo de longo prazo e ainda os permanentes, né? O total do seu permanente. Então, ela tinha 319.602. 602. E separando desse passivo não circulante aquilo que é imobilizado, eu vou subtrair 257.306. 257.306. Eu vou ter aqui, então, vamos copiar essa formatação. E para o passivo circulante, vamos observar aqui o passivo circulante. Eu tinha um total de 87.866. 87.866. E o passivo não circulante, que são as obrigações de longo prazo, 97.918. Vejam que houve aí uma redução bem significativa, né? De um ano para o outro, em relação ao valor de cada grupo de contas, né? Então, usando essa mesma fórmula, vou colocar aqui, nós vamos ter ativo circulante, ativo não circulante, menos o permanente, total de 301.492. Teve mais valores de direitos em 2011 que 2010, né? E aqui, passivo circulante mais o passivo não circulante. E daí nós vamos ter um índice, que foi 1,62.
Ou seja, para cada R$ 1 de obrigação, tanto de curto quanto de longo prazo, a empresa Marisol, em 2011, apresentou R$ 1,62. Ou seja, liquidando toda a sua obrigação, ainda sobra 62 centavos para cada R$ 1 quitado. Tá? Tá claro para vocês isso, gente? Dúvidas até aqui? Ok. Ninguém tem nada a acrescentar? Vamos para o próximo índice? Legal. Não é nada tão complicado, né, Jéssica? Eu acho que o índice de liquidez, na verdade, ele é um dos mais comuns, né, dentro das análises, e a gente consegue, digamos assim, entendê-lo muito bem, porque ele tem esse comparativo de R$ 1, né, de obrigação para cada R$ 1 de condição de pagamento, né? Bom, vamos voltar para o nosso slide, então. Ah, vocês também estão aprendendo com outro professor isso? Nossa, teve conflito aqui? Não, então tá. Mas que bom. É bom porque daí uma matéria complementa a outra, né? Ok? Bom, vamos então para o próximo índice. Bom, aí nós vamos ter o índice de liquidez corrente. Como o nome mesmo diz, quando eu falo liquidez corrente, eu estou falando daquilo que acontece dentro do ano, ou seja, dentro dos próximos 365 dias, ou 360 dias, né? Através desse índice é possível identificar a capacidade de pagamento da empresa em curto prazo, ou seja, tudo aquilo que está no circulante do ativo em relação àquilo que está no circulante do passivo. Da mesma forma, ele é comparado a R$ 1 de dívida para cada R$ 1 de capacidade de pagamento, né? E a fórmula usada é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, esse índice de liquidez corrente, ele tem uma questão de tentar verificar, principalmente quem é fornecedor, né? Ele procura observar muito esse índice, porque geralmente quando a gente é fornecedor, a gente vende aí para pagamento em 60, 30, 60, 90, 120 dias. E isso está dentro dessa questão do curto prazo, né? Então eu consigo avaliar se esse meu cliente vai conseguir saldar aquilo que ele me deve nesse momento de curto prazo, nesse período aí de 60, 90, 120 dias. Esse é o principal objetivo, tá? Então vamos lá para a nossa planilha de Excel para a gente verificar como ficaria esse índice da empresa Marisol. Então, deixa eu preparar aqui para poder colocar aqui embaixo o cálculo da forma. Então, aqui nós vamos ter liquidez corrente, a gente chama de LC, para 2010, da empresa Marisol. Se nós formos observar, nós já temos até esses valores aqui destacados, ó, 249 de ativo circulante, 249.909, dividido pelo passivo circulante, que é 109.628. E aqui nós vamos ter, então, a divisão desses números, né? De 249 dividido por 109. E nós vamos chegar, então, a 2,28. 2,28 é o número que eu tenho de índice para o ano de 2010 de liquidez corrente. Então, da mesma forma que a gente colocou aqui um comentário para a liquidez. Professor, oi? Não sei se foi só para mim, mas não está aparecendo a tela. Ah, não está aparecendo. Perdão. Deixa eu ver. Deixa eu ver novamente. Tarará, tarará. Apareceu agora? Agora apareceu. Ah, legal. Obrigado. Então, vejam.
liquidez corrente de 2010, eu pego justamente, posso pegar os mesmos números que eu já usei lá na liquidez geral, né? Ativo circulante, coloquei aqui, passivo circulante, coloquei aqui, dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante, nós vamos chegar a 2,28. E como parecer, nós podemos colocar aqui, para cada R$ 1 de dívida, a empresa possui R$ 2,28 para saldar suas obrigações de curto prazo. Ou seja, em até 360 dias. A liquidez geral, ela prevê um total de obrigação de curto e longo prazo. A liquidez corrente, somente de curto prazo, né? Vamos ver como fica, então, para o ano de 2011, que provavelmente vai ser mais, né? A empresa apresentou números melhores. Então, aqui, ó. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Usa a mesma fórmula de divisão, divido ativo circulante pelo passivo circulante, eu vou ter R$ 2,72. Isso quer dizer que, para cada R$ 1 de dívida, a empresa possui 2,72. Vou colocar em 2011, né? Em 2011, para cada R$ 1 de dívida, a empresa possui 2,72 para saldar suas obrigações de curto prazo. Então, esse é o comentário que a gente faz. Ok? Depois nós vamos ter o outro índice de liquidez, que é a liquidez seca. Por que a gente chama de liquidez seca? Então, aqui nós temos a definição. Através do resultado desse índice, é possível analisar se a empresa tem capacidade de liquidar as dívidas de curto prazo sem vender os estoques e também sem considerar as despesas antecipadas. Da mesma forma, o ideal é que o índice alcance um real, porque vai indicar que para cada R$ 1 de obrigação, a empresa possui R$ 1 de capacidade de pagar essa obrigação, desconsiderando os estoques. Então, a liquidez seca, ela justamente pega o total dos ativos circulantes, tirando aquilo que está em estoque. Por quê? Algumas empresas, isso mais antigamente, hoje em dia nem tanto, né? Possuíam uma riqueza bastante alta, um valor bastante alto de direitos, de acordo com o seu estoque. Ter estoque era muito legal, era muito interessante. A empresa, por conta até das inflações, né? As empresas no nosso país tinham uma prática muito comum de comprar grande escala de mercadoria e deixar isso estocado. Só que isso não representa dinheiro na mão, ou seja, mostra que a empresa tem materiais que estão lá guardados, mas muitos deles não estão nem transformados em produto para venda, né, disponível para venda, e mostra justamente que a empresa está com dinheiro parado lá no seu estoque, né, e esse valor não paga dívida, né? Então, por exemplo, se eu sou fornecedor, eu quero receber do meu cliente, eu não vou cobrar saco de material, de produto de matéria-prima, de porca-parafuso, ou o que seja. Eu vou querer o pagamento em dinheiro, né? Então, a liquidez seca, ela vem justamente para demonstrar que a empresa tem basicamente aquele recurso financeiro disponível para pagar aquilo que ela deve, tirando justamente essa questão do estoque. Ela leva em consideração a conta de clientes, a conta de bancos, caixa, aplicações financeiras, porque tudo isso basicamente são recursos financeiros disponíveis, né? A conta de cliente, propriamente dita, ela não é um dinheiro, mas está ali, quase se transformou em dinheiro. Então, isso pode ser considerado como um recurso financeiro para a empresa, né? Diferente dos estoques. Estoque realmente não é considerado aí como um item transformado em dinheiro.
Ele demora um pouco para virar dinheiro vivo, né? Dinheiro na mão, ok? Então, levando em consideração a fórmula da liquidez seca, vamos para a nossa planilha. Colocando lá naquela nossa planilha essas informações. Ó, a fórmula está aqui, liquidez seca, né? Então, nós vamos pegar LS, que é liquidez seca, para 2010, da empresa Marisol. Então, vamos pegar o ativo circulante da empresa Marisol, menos aquilo que nós temos em estoque. Então, se a gente for olhar lá naquele balanço que a gente fez a composição, em 2010, a conta de estoque tinha 126.209. 126.209. Esse era o valor da conta de estoque. Então, vejam que aqui, basicamente, metade daquilo que está no ativo circulante é estoque na empresa Marisol em 2010. Vamos pegar também a informação do passivo circulante, que também faz parte da nossa fórmula aqui, né? E vamos chegar ao seguinte, 249.902 menos 126, que é o meu estoque, e aqui nós vamos ter o 109. Ok? Então, aí nós vamos fazer o cálculo do índice. 123.693 dividido por 109.628, nós vamos chegar, então, a um índice de 1,13. Ou seja, mesmo tirando todo o valor de estoque que a empresa Marisol tem, e quando a gente fala de estoque, nós não estamos falando só de matéria-prima, né? Ou material de embalagem, material secundário. Nós estamos falando tanto dos produtos também que estão em fase de elaboração e os produtos que estão acabados para expedição, né? Então, esse estoque é um estoque geral que nós estamos subtraindo aqui. Mesmo tirando todo o valor de estoque, a empresa Marisol, em 2010, apresentou uma capacidade de pagamento de 1,13, ou seja, para cada R$ 1 de dívida, a empresa possui R$ 1,13 para pagar essa dívida. Ok? Então, essa também é uma análise que a gente faz muito dentro das empresas, porque, como eu falei, às vezes o balanço está meio mascarado, né? Com o volume de contas de estoque. Então, em 2010, vou colocar aqui um parecer, né? Para cada R$ 1 de dívida, a empresa possui R$ 1,13. Para saldar suas obrigações de curto prazo. Ok? Então, vejam que interessante. Todos os índices da empresa Marisol para o ano de 2010 ficaram muito bons. As liquidez, né, as análises de liquidez da empresa foram bastante favoráveis, bastante positivas, né? Vamos ver para o ano de 2011. Aqui nós vamos ter 2011, a conta de estoque. Vamos ver no balanço lá quanto que está o valor. Em 2011, o estoque estava em 102.091. 102.091. E aí a gente consegue fazer o cálculo. Temos 137.105, que é esse menos esse, né? Ó. E 87.866. E vamos poder calcular esse quociente. Ou seja, ficou em 1,56. Isso demonstra que, para cada R$ 1 de obrigação, em 2011, a empresa Marisol apresentou R$ 1,56 de capacidade de pagamento desta obrigação, desconsiderando a conta de estoque.
De forma geral, a gente pode observar que a empresa Marisol, ela possui bastante condição de pagamento, os seus índices de liquidez, de forma geral, estão bastante positivos. Isso mostra que a empresa tem condições de saldar as suas dívidas, mesmo tirando o valor dos seus estoques, ok? Então, basicamente, essa é a análise que a gente faz quando se fala de análise de liquidez. Ok? Bom, eu acho que então está claro, né, gente? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Se não se manifestaram, então eu entendo que está de acordo, né? Agora, vamos para nossos índices de endividamento. Também é um índice muito utilizado pelas instituições financeiras, porque esse índice ele mostra o quanto a empresa tem de dívida, né? Que é o que está aqui na nossa definição. Esses índices têm por finalidade transformar em percentual a participação das principais contas do balanço e mensurar em sua relação ao capital próprio quanto que cada uma delas representa. Segundo o Pavese e o Benedito, de modo geral, esses indicadores mostram a porcentagem dos ativos financiada com capitais de terceiros e próprios, ou se a empresa tem dependência de recursos de terceiros. Quando a gente fala de recursos de terceiros, é toda a obrigação que a empresa tem que está representada no seu passivo circulante e no seu passivo não circulante. Então, isso são obrigações de terceiros, ou capital de terceiros. E quando se fala de capital próprio, eu estou falando justamente do patrimônio líquido. O patrimônio líquido é aquele recurso que pertence aos sócios da empresa, ou seja, é o quanto a empresa deve para os seus acionistas, para aqueles que constituíram a empresa, constituíram a organização, né? Por isso que lá está sempre representado pela conta de capital social, pela conta de lucros ou prejuízos acumulados e reservas, porque justamente esse dinheiro, ele pertence aos acionistas, né? O que está dentro do passivo circulante e do passivo não circulante são capitais de terceiros, pessoas que não têm vínculo com a empresa, sejam elas fornecedores, funcionários, governo, instituições financeiras, né? Todos esses estão fora do contrato social, ou fora da sociedade, né? Por isso são chamados de capitais de terceiros. O primeiro índice que a gente pode analisar é o índice de endividamento geral. Esse indicador é usado para verificar qual percentual das dívidas da empresa existe em relação aos seus recursos próprios. Caso houver uma descontinuidade da entidade, é preciso saber se os recursos próprios disponíveis poderão quitar as dívidas. O ideal é que esse indicador sempre fique abaixo de 0,5, representando que a empresa utiliza mais de capital próprio do que de terceiros, né? Então, obviamente, quanto maior for o índice, melhor, porque mostra que a empresa não depende de dívidas de terceiros, ou seja, ela não tem tanta obrigação com quem não está relacionado na empresa. Como que a gente faz a análise desse índice? Passivo circulante mais passivo não circulante, dividido pelo ativo total ou pelo passivo total, que vai ser o mesmo número, tá? Vezes 100. Então, se esse índice for de 50% para mais, isso mostra que a empresa tem mais obrigação com os seu capital de terceiros do que com o capital próprio, né? Então, vamos colocar essa fórmula aqui dentro do nosso Excel para a gente poder calculá-lo também. Vou entrar aqui, vou compartilhar com vocês a telinha.
Então, da mesma forma, analisando aqui endividamento geral para o ano de 2010 da empresa Marisol, que foi aquele balanço que eu postei ali para vocês, né? Então, nós vamos pegar passivo circulante. Nós já tínhamos até na outra fórmula que fizemos, ó, passivo circulante e passivo não circulante. Passivo circulante mais passivo não circulante para o ano de 2010. Vou só confirmar se são esses os valores. 109 e 121. Ok. Dividido pelo nosso ativo total ou passivo total. Observando o balanço da empresa Marisol, em 2010, 574,093. 574,093. Então, esse é o nosso total de passivo ou de ativo. Isso tudo multiplicado por 100, né? Vezes 100. Vamos lá. Vamos ter aqui um total de 109 mais 121 dividido por 574. Fazendo essa divisão, 230,941 dividido por 574 vezes 100. Aqui no Excel eu poderia simplesmente colocar aqui, né, percentual, que daria o mesmo número. E aqui, então, deu 40,23%. 40,23%. Ou ainda... Ó, colocar aqui no Excel direto no percentual ali, eu já chego no índice, né? Ou seja, isso quer dizer que do total de obrigação com terceiros, comparado ao que a empresa tem de capital, de total de ativo, de passivo, né? 40% está como obrigação com terceiros. E o restante é capital próprio. Ou seja, a empresa está mais endividada com os seus sócios, né? Com o seu patrimônio líquido, do que com terceiros. E essa é a análise que a gente vai colocar aqui. Em 2011, 2010, desculpa, a empresa apresentou um endividamento geral de 40,23%. Isso quer dizer que a mesma está mais endividada com o capital próprio do que com terceiros. Isso é um bom índice, conforme a gente viu lá no enunciado, né? Se for acima de 50%, aliás, 50% para menos, né? Isso quer dizer que a empresa está com um bom índice, ela não está tão endividada com pessoas que estão fora do contexto da empresa, né? Porque, vejam, eu estou aqui apanhando informações de passivo circulante e passivo não circulante, que é o meu endividamento com terceiros, né? Ou ainda chamado de capital de terceiros, em relação ao total do passivo. Então, em relação ao total da dívida que a empresa tem, 40,23% está comprometido com terceiros e o restante com o capital próprio. Ok? Tá claro para vocês também? Vamos então para o próximo índice. Temos agora o endividamento em curto prazo.
são analisadas as dívidas em curto prazo que está comprometido com os recursos próprios da empresa. Quanto maior esse índice, maior será o risco da empresa em relação às suas dívidas, né? Então, aqui a gente vai medir tudo aquilo que a empresa tem de obrigação no período de 365 dias, né? Vamos avaliar a capacidade que a empresa tem de pagar as suas obrigações em curto prazo e o quanto essas obrigações representam do total do seu patrimônio, dos seus bens, dos seus direitos, né? Ou seja, o total do ativo que a empresa possui, né? Esse é o objetivo do endividamento em curto prazo. Então, da mesma forma, vamos para a nossa análise. Para fazer esse cálculo, nós vamos pegar endividamento de curto prazo é igual passivo circulante dividido pelo total do ativo ou total do passivo. Podemos usar a mesma sigla que está aqui, EGP 2011. Aliás, 2010, perdão. Aqui 2010. Nós não fizemos o EG, endividamento geral, para 2011, né? Vamos fazer depois. Então, aqui eu vou pegar só o 109 dividido por 574. Porque eu estou falando só de curto prazo, ok? Multiplicado por 100 também, se eu for fazer na calculadora, né? No Excel, eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou pegar igual 109.628 dividido por 574.093 e aperto aqui o meu percentual. Então, eu vou ter um índice de 19,10. Isso quer dizer que, em 2010, a empresa apresentou um endividamento de curto prazo de 19,10%, demonstrando que para o total do seu patrimônio, somente 19,10% está comprometido com terceiros. Nos próximos 365 dias. Vejam que essa, então, é uma análise de endividamento de curto prazo. Vamos só completar aqui 2011 para ver como é que ficou, tanto de uma quanto da outra. Então, vamos pegar aqui isso aqui, vamos copiar para cá. Essa é a facilidade do Excel, né, gente? Então, 2011. Vamos ver no balanço quanto eu tinha de passivo circulante em 2011. 87.866. Passivo não circulante em 2011, 97.918. Dividido pelo total do ativo ou total do passivo, 558.798. Vejam que em 2011, a empresa Marisol apresentou um índice menor ainda do que de 2010, né? Para o total do
do seu patrimônio, né, 33,25% está como dívida de terceiros. Em 2011, endividamento geral, ou seja, quando eu falo de endividamento, eu estou falando de dívida com terceiros, né? Isso quer dizer que a mesma está mais endividada com o capital próprio do que com terceiros. 33,25%. Ou seja, basicamente um terço de todo o seu patrimônio, de todo o seu ativo ou do seu passivo, está comprometido com terceiros apenas um terço, né? Isso mostra que a empresa aí está conseguindo manter o seu endividamento bem controlado, digamos assim, né? Para 2011, o endividamento de curto prazo. Vamos ver aqui o de curto prazo como ficaria, né? Então, nós vamos ter 87,866 dividido por 558,798 vezes 100. Então, da mesma forma, acompanhando a tendência, né? Em 2011, a empresa apresentou um endividamento de curto prazo de 15,72, demonstrando que para o total do seu patrimônio, somente 15,72% está comprometido em curto prazo, né? Então, vejam que a empresa, ela tem aí um bom planejamento das suas obrigações, né? Ela consegue concentrar o total das suas obrigações, ou praticamente metade das suas obrigações, em longo prazo. É sinal de que a empresa, ela não depende tanto de capital de terceiros para manter a sua funcionalidade, ou para manter a sua atividade normal, né? Ok? Continuando nos nossos índices. Vamos lá. Pessoal, tá claro até aqui? Muito bem. Vamos voltar para os nossos slides. O próximo índice que nós vamos ver é o endividamento de longo prazo, né? Então, na verdade, nós vimos o de curto prazo e agora nós vamos ver quanto representa o de longo prazo, utilizando a fórmula passivo não circulante em relação ao total do ativo em relação ao total do passivo. Esse índice ele mostra o quanto a empresa está com o seu patrimônio comprometido com terceiros, com dívidas com prazos a serem liquidados em mais de 365 dias. Esse é o objetivo desse índice, né? Vamos para o nosso Excel. Então, basicamente, nós já temos esses números aqui na nossa planilha de Excel. Então, endividamento de longo prazo, ELP, 2010. Vamos pegar o nosso passivo não circulante. Passivo não circulante, em 2010, 121.313. Dividido pelo ativo total. Ativo total, 574.093. Vezes 100. Então, se for na calculadora, vezes 100. Né? Com isso, nós vamos ter o seguinte índice. 21,13. Né? Ou seja, aqui a empresa demonstra, dividindo 121 por 574, né? Ela demonstra que em 2010, vamos copiar esse texto aqui para aproveitar, a empresa apresentou um endividamento de longo prazo
de 21,13. Mostrando que para o total do seu patrimônio, (21,13) está comprometido com terceiros acima de 365 dias. E para 2011? Vamos lá. Para 2011. R$ 97.918 dividido por 558.798, que é o total do meu ativo ou passivo. Chegamos a 17,52. Então, da mesma forma, posso entender que, em longo prazo, 17,52% do total do patrimônio da empresa está comprometido com terceiros. 17,52. 17,52. Ok. Então também não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Acho que é tranquilo de compreender essa análise de endividamento. E nós temos ainda o último índice, que faz parte do grupo de endividamento, que é justamente aquilo que representa o capital próprio. Ou seja, a participação do capital próprio em relação ao total do ativo, né? Então, aqui, esse índice revela qual a proporção do capital próprio e de terceiros que está financiando o ativo da empresa. O ideal é que o resultado desse índice fique sempre acima de 50%, indicando que a empresa utiliza mais capital próprio do que de terceiros, né? Então, aqui nós vamos ter como fórmula patrimônio líquido mais resultado de exercícios futuros. Se por acaso tiver algum ali no nosso balanço, né? Porque esse resultado dos exercícios futuros já é um lucro que vai incorporar ao patrimônio líquido no próximo ano, né? Então, ele deve ser somado aqui, dividido pelo ativo total ou passivo total. Então, vamos pegar mais essa fórmula e vamos para o nosso Excel. Essa planilha de Excel depois eu vou colocar para vocês, tá, gente? Para vocês poderem olhar também e fazer correções e simular, de repente, com o da Tupi, né? Eu acho que acaba facilitando para vocês, tá? Bom, então vamos lá. Participação do capital próprio, PCP, 2010. Então, nós vamos ver qual é o valor do meu patrimônio líquido lá no meu balanço patrimonial. E nós vamos ter aqui, em 2010, 343.152. 152. No balanço da Marisol, eu não tenho nenhuma informação de resultado de exercício futuro. Eu vou ficar só com os 352. Vou dividir ele pelo total do nosso patrimônio, né? Aliás, nosso ativo total ou passivo total, em 2010, que foi 574.093. Isso também multiplicado por 100. Eu tenho o seguinte resultado. Então, 59,77% do total do patrimônio, o total do ativo da empresa, né, é representado pelo capital próprio, ou seja,
está representado pelo recurso dos acionistas, aquilo que está dentro do meu patrimônio líquido. Então, vejam, se eu somar 59,77 mais 21,13 mais 19, eu vou ter 100%. Ou seja, é uma análise de todo o meu passivo, ou seja, de toda a minha obrigação, né? Como fórmula aqui, em 2010, a empresa demonstrou estar endividada com seus acionistas, um total de 59,77% do valor de seu patrimônio. Então, isso mostra uma fortaleza muito grande, porque a empresa Marisol aqui nesse ano de 2010, praticamente 60% de toda a obrigação, aliás, ou de todos os seus bens e direitos, né, pertence aos acionistas, não pertence a terceiros, a pessoas que estão fora do quadro societário da empresa, né? Então, isso é muito bom, é um índice muito legal. Vamos ver para 2011 como é que ficou? Com certeza um pouco melhor, né? Eu já vinha mostrando algumas informações aqui. Vamos ver patrimônio em 2011, 373,014. Então, 373,014. Dividido por 558,798. Vezes 100. Ó, 66,75%. É um índice muito bom mesmo. Essa tela vocês não estão visualizando? Só sinalizem para mim essa de participação no capital próprio. Está aparecendo para vocês, gente? Interromper e compartilhar novamente. Ok. Está aparecendo, né? Então tá bom. Então vamos ver aqui, ó. Em 2011, a empresa demonstrou estar endividada com seus acionistas um total de 66,75% do valor do seu patrimônio total, né? Patrimônio total. Vou colocar aqui. Então, observem que a empresa Marisol conseguiu melhorar muito as suas informações em 2011, né? Ela praticamente todo o recurso que ela tem disponível, ela deve aos seus acionistas, né? Muito pouco a terceiros. Então, é sinal de que ela não depende de fornecedores, não depende de banco para manter a sua atividade em funcionamento. Isso mostra uma grande fortaleza da empresa em relação à sua capacidade de gerenciamento, né? Ela consegue manter bem equilibradas as suas contas, as suas finanças, sem ter muita dívida com pessoas fora do contexto empresarial, do contexto da empresa, ok? Então, esses são os índices de endividamento. Então, nós vimos aqui os índices de liquidez, que é a capacidade da empresa pagar as suas contas, o quanto ela tem de dívida para cada R$1, o quanto ela tem de recurso para pagar cada R$1 de dívida. E aqui, no endividamento, nós conseguimos perceber o quanto a empresa tem de dívida com terceiros e com o capital próprio. Então, recapitulando, terceiros é todo aquele recurso que pertence a pessoas que não estão
dentro do contexto empresarial, não fazem parte do capital social, né? E capital próprio, então, são os recursos pertencentes aos acionistas, aos proprietários da empresa. Ok? Muito bem. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Bom, eu vou então compartilhar para vocês essa telinha aqui que eu fiz dos índices de liquidez. Vou renomear aqui para poder compartilhar. E dos índices de endividamento. Eu vou compartilhar para que vocês possam resolver. Daí o que eu vou colocar lá na atividade de hoje, para computar a frequência de vocês, né? Vocês vão usar esses índices de liquidez e de endividamento para o balanço da empresa Tupi, ok? Façam essa anotação desses índices, podem fazer em Excel, como podem fazer também no Word, né? E compartilhem lá no Ava para validar a frequência de vocês. E como atividade para o restante da noite, então, eu gostaria que vocês se reunissem com os grupos de vocês e fizessem os cálculos desses índices, né, para a empresa que vocês estão estudando lá do blog de vocês, das postagens, né? E não esqueçam de preparar as informações de análise horizontal e vertical para também compartilhar lá no material que vocês estão postando sobre a empresa que vocês escolheram, né? WEG, a empresa Natura, né, que eu vi ali também, Ambev, tem várias empresas bem legais ali que vocês escolheram, né, para poder compartilhar. Então é isso, minha gente. Nossa aula, então, por hoje, de conteúdo seriam esses itens que nós queríamos passar para vocês. Não vou ficar toda a aula passando todos os itens de uma única vez, senão fica muito cansativo, né? Então, eu gostaria de verificar somente se vocês todos estão entendidos, está claro para vocês, se tem alguma pergunta, para a gente poder deixar vocês trabalharem. Ô, prof, é para entregar hoje? Só o da Tupi. Tá. Para validar a frequência, né? Ah, beleza, então. Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Muito bem, então. Bom, gente, vou deixar vocês trabalhando, então. Eu fico por aqui. Isso, é os 2 anos, Caroline, e os demais. O ano de 2017 e 2018 da Tupi, né? Do balanço que vocês têm. 2 anos sempre, tá? Vou deixar vocês trabalharem, então. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me chamar, né? Mandei mensagem, mande WhatsApp, ou por aqui mesmo, que eu vou ficar aqui com a sala aberta ainda. Tá bom, minha gente? É isso, então, por hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Bom trabalho por aí. E eu fico aqui à disposição, tá bom? Um beijão para vocês. Até a próxima semana.